Fiel torcida, uma ótima tarde a todos, um excelente domingo para todos vocês. Separei para vocês aqui um corte sensacional do canal do Cereto, onde ele fala que o Corinthians está muito próximo de fechar um patrocínio master, tem reforços chegando, lateral esquerdo de 31 anos, Christian Borja, está sem clube. Atualmente ele estava no Braga de Portugal e o Corinthians está analisando esse jogador e pode enviar uma proposta ao atleta a qualquer momento. Tem uma possível chegada do atacante de peso Roberto Firmino, que o Corinthians também quer porque quer um centroavante de peso. O Augusto Melo disse, tentou o Gabigol e não conseguiu, e agora o foco dessa diretoria é o Roberto Firmino. Então fica até o final do vídeo, tem muitas informações, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Coringão e venha assistir, que está sensacional. Se inscreva, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram para me responder geral. Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. Vamos primeiro falando do CEO. Cadê o CEO do Corinthians? O Fred Luz, que já está trabalhando no Corinthians, mas até agora nada de ser apresentado para a torcida, nada de ser apresentado para a imprensa, nada de dar entrevista coletiva. Ele vem ou não vem para o Corinthians, afinal de contas? O Corinthians segue com o Fred Luz como principal nome para assumir o cargo de CEO do clube. Mas a negociação ainda não está concluída, pois as partes ainda discutem cláusulas e condições. O contrato só será assinado quando todas as questões forem resolvidas. O Fred Luz está frequentando o Corinthians, participando de reuniões e entendendo os processos do Corinthians, mas o martelo não está batido. O ex-diretor-geral do Flamengo, que quer em seu contrato, ele quer que no seu contrato tenha uma multa rescisória, o que inicialmente não é do interesse do Corinthians. Ele quer botar no contrato dele um valor de uma multa rescisória. Diga-se de passagem, eu acho que ele está certo, tem que botar mesmo uma multa rescisória. Amanhã ou depois ele leva o pé na bunda do Corinthians, e aí como é que fica? Além disso, o Fred Luz presta serviços à empresa Álvares e Marçal, que assessora a Liga Forte União, com quem o clube negociou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fred Luz foi figura importante nessa negociação do Corinthians para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Pessoas do Corinthians temem um conflito de interesses e querem que o profissional atue exclusivamente no Parque São Jorge, 24 horas no Parque São Jorge. Uma das exigências do Fred Luz para assinar com o Corinthians é ter completa autonomia e controle do que pode e o que não pode fazer no clube. Ele quer total autonomia no clube, sobre todos os departamentos. A chegada de um CEO foi uma recomendação da Ernst Young, empresa que vem prestando serviço de consultoria ao Corinthians, desde que Augusto Melo assumiu a presidência no início do ano. Inicialmente, a ideia foi levada à diretoria, houve uma resistência no Parque São Jorge, já que quem assumisse o cargo ficaria apenas abaixo do presidente na hierarquia do clube. Mas o Fred Luz acabou sendo convidado depois do Marcelo Paz. Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, foi convidado primeiro pelo Augusto Melo, não aceitou o convite e o Fred Luz foi convidado. Apesar destas questões a serem resolvidas, na questão do contrato do Fred Luz, o Augusto Melo tem dito para as pessoas mais próximas que deve assinar o contrato com o Fred Luz na segunda-feira. E aí, então, finalmente, o CEO deve ser apresentado pelo Corinthians à imprensa, aos jornalistas, aos torcedores, o todo-poderoso do futebol do Corinthians. Bom, eu falei dos direitos de televisão e é o seguinte, após o Corinthians decidir pelos direitos de televisão com a Liga Forte União, o CORE, o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, também bateu o martelo. E o órgão fiscalizador do clube. O contrato firmado será de R$ 1.100.000 pela concessão dos direitos de TV pelos próximos 5 anos. O Corinthians assinou com a Liga Forte União. A Liga Forte União faz parte dos clubes. A Liga Forte União reúne 31 clubes brasileiros, o que equivale a cerca de 70% dos jogos das principais divisões do futebol nacional. Entre os participantes, 11 estão na atual edição da Série A
do Campeonato Brasileiro, 15 na Série B e outros 5 na Série C. Os participantes da Série A são o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Botafogo, o Criciúma, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Fluminense, o Fortaleza, o Internacional, o Juventude, o Vasco e agora o Corinthians. Segundo informações, a Liga Forte União recebeu propostas recentes da Globo, do SBT, da Record e até mesmo do YouTube, pelo pacote aberto para a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Então, o Corinthians ainda não sabe quais serão as televisões, quais serão as emissoras de TV que irão transmitir os jogos do Corinthians, mas o Corinthians já assinou o contrato por 5 anos de transmissão de TV, vai receber 1 bilhão e 100 mil reais do contrato de 5 anos, 220 milhões de reais por ano e vai receber de antecipação 150 milhões de reais. Só de antecipação, 150 milhões de reais, o que vai servir para que o Corinthians tenha um dinheiro para resolver a sua situação financeira, né, já que o Corinthians está numa situação bem complicada financeiramente falando. E o Corinthians tem negociações avançadas com a casa de apostas Parimatch. Agora o assunto é o patrocínio Master, para se tornar patrocinadora Master do clube. O contrato já passou pela aprovação do presidente Augusto Melo e está sob análise de uma das comissões fiscalizadoras do clube. A informação foi noticiada primeiramente pelo Samir Carvalho e confirmada pelo canal do Cereto. Os valores acordados entre as partes por um contrato de 3 anos foram decididos da seguinte maneira: 85 milhões de reais até julho de 2025, 105 milhões de reais até julho de 2026 e 120 milhões de reais até julho de 2027. O total do acordo, 310 milhões de reais. Desde a saída da VaideBet, que estampou o espaço entre janeiro e maio, o Corinthians recebeu diversas abordagens para uma nova parceria no uniforme. Uma delas, no começo de junho, chegou a ficar muito próxima de um acerto, mas acabou vetada pelo compliance do clube. Pessoas próximas ao presidente Augusto Melo chegaram a sugerir que o clube buscasse outras alternativas além das casas de aposta. Só que as cifras oferecidas por empresas desse segmento, porém, ficam muito acima de outras possibilidades do mercado. As casas de aposta estão pagando muito acima do que outras empresas no mercado. E por isso o Corinthians deve mesmo seguir com a Parimatch. Repetindo os valores, uma parceria de 310 milhões de reais no total, né, da parceria, 310 milhões de reais por 3 anos de contrato. Primeiro ano de contrato, 85 milhões de reais até julho de 2025. Segundo ano de contrato, 105 milhões de reais até julho de 2026. Terceiro ano de contrato, 120 milhões de reais até julho de 2027. Deve ser a Parimatch realmente a patrocinadora Master do Corinthians, a não ser que as coisas mudem nos próximos dias, mas isso não deve acontecer. E com dinheiro em caixa, o Corinthians vai poder contratar os reforços que o técnico Antônio Oliveira tanto quer, né? O presidente Augusto Melo prometeu 4 reforços de peso, 4 reforços que chegam para jogar. Será que são esses reforços que já estão sendo contratados? O Corinthians praticamente acertou a contratação do lateral esquerdo Christian Borja, jogador colombiano, jogador que está no Sporting Braga. Segundo informações, fez uma grande campanha pelo Sporting Braga de Portugal, né, na última temporada. Fez uma grande campanha, fez um bom... Individualmente foi muito bem no Sporting Braga de Portugal. Terminou o contrato, o Corinthians não vai gastar absolutamente nada para contratá-lo, a não ser dos salários, né, do jogador. Mas o jogador fica livre no mercado. Christian Borja, lateral esquerdo, vem para ser o lateral esquerdo, provavelmente titular, porque o Hugo é o único titular, né? O Hugo é o titular, o Bidu é o reserva e o Palácios não joga. O Palácios está machucado, não joga mais esse ano. Outro jogador que vem para jogar pelo Corinthians é o Hugo Souza, que vem do Flamengo, jogador que também estava no futebol português, o goleiro Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza estava no Chaves de Portugal, time que foi rebaixado. O Hugo Souza foi rebaixado com o Chaves de Portugal. Mas ele, Hugo, foi muito bem individualmente, pegando inclusive 3 pênaltis na mesma partida contra
contra o Benfica, do Di Maria. O Di Maria perdeu, inclusive, um dos pênaltis. Outro jogador que está chegando no Corinthians é o Charles, meio-campista do Midland, da Noruega. É outro jogador que está chegando. Está chegando o volante Charles, meio-campista do Midland, da Noruega. É um jogador que vem por indicação do Antônio Oliveira, jogador de meio de campo, jogador que é volante, jogou no Internacional, jogou no Ceará, teve uma boa participação quando jogou no Ceará, principalmente no Ceará, e agora vai jogar no Corinthians, vai ser o jogador de meio de campo do Corinthians. O Corinthians está em busca de um volante, sobretudo depois que liberou o Fausto Vera para o Atlético Mineiro. O Fausto Vera está ainda negociando com o Atlético Mineiro, mas o Fausto Vera vai ser jogador do Atlético Mineiro. E para o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, o técnico Antônio Oliveira balançando, em se perder para o Palmeiras, o técnico Antônio Oliveira será demitido. O técnico do Corinthians terá provavelmente o Pedro Henrique. Pedro Henrique é atacante. O jogador está recuperado de uma contusão muscular, já está treinando com os demais jogadores e deve ser novidade do Corinthians para esse jogo. Não se sabe se entre os titulares ou pelo menos no banco de reservas, mas o Pedro Henrique passa a ser mais uma opção do time do Corinthians para o jogo contra o Palmeiras neste final de semana. Então, fiel torcida, é o seguinte, vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo. O Corinthians está monitorando demais o mercadão da bola, tendo em vista que a Gaviões da Fiel está pressionando essa diretoria, está pressionando o presidente Augusto Melo, e sendo assim, o presidente não tem saída a não ser contratar jogadores qualificados, e um deles já está acertado com o Corinthians, é o goleiro Hugo Souza, que está atualmente no Flamengo, jogou pelo Xavi de Portugal, muito bom goleiro, é um goleiro jovem com muito potencial, pode agregar e agregar muito, ele chega para ser o titular do Corinthians, tendo em vista pela envergadura. O Hugo Souza é um jogador que debaixo das balizas, debaixo das traves, é um goleiro espetacular. Vamos torcer para que agora os preparadores de goleiro do Corinthians possam evoluir ainda mais a capacidade do Hugo Souza. Tem também o volante Charles, que está atualmente jogando pelo futebol dinamarquês, é um jogador muito interessante. O scout do Corinthians está analisando esse jogador e é um atleta que chegaria no Corinthians, se um Corinthians tem que fazer um alto investimento. É um atleta que, assim, é um jogador que chegaria para qualificar ainda mais, não chega para ser titular, chega para qualificar o elenco corintiano. É um jogador muito interessante. Eu quero saber o que vocês acham sobre essa contratação do volante Charles ao Corinthians. Comentem aqui abaixo para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E assim, galera, não poderia deixar de passar esse vídeo sem trazer essa grande informação para vocês, que é a informação de que o Corinthians está sondando, está monitorando o Roberto Firmino, que atualmente está no Al Ahly da Arábia Saudita, muito bom jogador. Roberto Firmino jogou muita bola naquele Liverpool de Salah, de Mané, e assim, galera, é um jogador que tem um alto custo, só que o Corinthians contratou, está pagando 2 milhões de salário ao Igor Coronado, tem condições de pagar 2 milhões de salário se o Roberto Firmino aceitar, e é um jogador que decide muito mais que o Igor Coronado, é um jogador que chegaria para elevar o patamar do Corinthians, e é isso que o Corinthians está precisando. Vale lembrar que a gente vai fechar agora um patrocínio milionário com a Pati Mate, para ser a patrocinadora master do Timão. Então assim, galera, o Corinthians vai entrar dinheiro no Corinthians, agora o Corinthians tem que, essa diretoria, o presidente Augusto Melo tem que saber investir de forma correta. O Corinthians não pode contratar bagre pagando milhões, temos que contratar caros jogadores que chegam para resolver, jogadores que dão título ao Corinthians, que é o que todos nós queremos. Então é isso, galera. E só um detalhe, o lateral esquerdo, Christian Borja, já está praticamente acertado com o Corinthians, o atleta está assim, saindo do Braga de Portugal, chegaria sem custos ao Corinthians, é um jogador que vai agregar e agregar muito. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essas contratações que o Corinthians está fazendo, para a gente estar debatendo, eu, você aqui, nação, eu, você aqui, fiel, você e eu, para a gente estar debatendo o que vocês acham sobre essas novidades do Corinthians. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus!